Teve rolou, né, a cariação no Supremo Tribunal Federal, Walter Braga Neto chamando Mauro Cid de mentiroso, mas o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro reafirmou as acusações feitas em delação premiada. Ontem, os dois ficaram frente a frente no processo que apura uma tentativa de golpe em 2022. João Pedro Melo, antes de mais nada, JP, tá frio aí em Brasília também nesse momento? Não tá? A temperatura sobe ao longo do dia? Bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, Brasília nesse momento está com uma neblina, assim, uma cerração e uma espécie de garoa que a gente nunca viu nessa época do ano. A gente estava comentando, inclusive, agora há pouquinho aqui na redação, que está bem frio, viu? 15 graus de temperatura nesse momento, a umidade está em 99%. Não está tão frio como nos outros dias, mas está frio sim aqui na capital do país. Mas o que ficou quente mesmo ontem foi essa cariação no Supremo Tribunal Federal. Isso porque, mais uma vez, foram colocados ali alguns réus na sala, ali em frente ao ministro Alexandre de Moraes, mas nesse caso, de maneira diferente, eles foram colocados frente a frente para contestar a versão dada pelo outro e assim sucessivamente. Os advogados de Jair Bolsonaro dizem que vão usar informações reunidas na cariação entre o ex-assessor Mauro Cid e o general Braga Neto na defesa do ex-presidente. Ontem, o tenente-coronel e o ex-ministro ficaram frente a frente no Supremo Tribunal Federal. Qual que era o objetivo dessa sessão? Esclarecer as divergências em depoimentos. O ex-ajudante de ordens tinha dito que recebeu de Braga Neto uma caixa de vinho com dinheiro para financiar atos antidemocráticos. E aí, nesse momento, o general disse que não tinha dado nenhum tipo de dinheiro, nenhum valor a Mauro Cid. Isso foi registrado na ata. E também está registrado na ata o seguinte, que não foi falado a respeito de nenhum recurso depois das reuniões que Braga Neto teve com o Mauro Cid, ou seja, na sequência desse, teoricamente, plano golpista, Braga Neto disse que jamais falou de dinheiro e nessa hora chamou Mauro Cid de mentiroso por 2 vezes. A informação que consta em ata de que ele de fato falou essa palavra, mas também não há ali nenhuma especificação de onde de fato foi entregue esse dinheiro. Por que a gente está falando isso? Porque na ata, Alexandre de Moraes pergunta se 1. Foi entregue num estacionamento, 2. Foi entregue na sala de ajudância de ordens do Palácio do Planalto, ou 3. Foi entregue no Palácio da Alvorada. E Cid não soube responder. Bom, a gente acompanhou ainda essa acariação que, além de Braga Neto e Mauro Cid, também teve Anderson Torres e outros, né, como Freire Gomes e os advogados de outros réus, né? Mas o que a gente vai ouvir agora é o advogado José Luiz de Oliveira Lima, ele que é advogado de Braga Neto e que defende que a delação de Mauro Cid seja anulada. A gente vai ouvir um trechinho agora sobre o que disse o Lima ontem. Vamos ouvi-lo. E eu espero que, evidentemente, que no momento adequado, que uma pessoa que mente tanto, que essa colaboração, que essas afirmações, que esses depoimentos que esse senhor trouxe possam dar base para qualquer decreto condenatório. Bom, ao contrário do que ocorreu em outras sessões, a gente tem que destacar aqui que Mauro Cid não prestou continência a Braga Neto ontem, viu? A gente destaca que as duas famílias são amigas há 40 anos, de acordo com pessoas que estavam, inclusive, nessa sessão ontem. O clima foi de constrangimento e o advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, acompanhou também os depoimentos dessa terça-feira. Contradições é o que ele apresenta cotidianamente. A própria acariação foi marcada em função das contradições. Bom, falei sobre a acariação de Anderson Torres e o general Freire Gomes. Ontem ficou comprovado, segundo o próprio Freire Gomes, que Anderson Torres não participou daquele encontro com os comandantes das Forças Armadas. Ele disse que se reuniu de fato com Anderson Torres, ele que eu falo, Freire Gomes, mas em outras situações em que estavam outros ministros também. Não nessa reunião com os comandantes das forças, que de fato pode ter discutido a situação golpista. Ele também fez questão de enfatizar o seguinte, que nessa reunião Anderson Torres não estava, mas estava em outras em que foi tratado também a possibilidade de entrar com uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, mas que nada foi definido em nenhum momento com a participação do ex-ministro da Justiça. Agora, é sempre importante esclarecer que delação premiada é meio de obtenção de prova. Delação premiada não é prova. O que a pessoa diz ali não se torna instantaneamente uma prova que poderá ser usada pelo juiz contra o réu. Ela é um meio, ela é um caminho que é oferecido pelo delator para que a PF, o Ministério Público, consigam criar um caso sólido.
Então, quando o Braga Neto chama ali o Mauro Cid de mentiroso, na verdade ele nem precisava. Todos nós sabemos que o Mauro Cid tem duas caras e mente constantemente, né? Ele tenta fazer um jogo duplo com frequência. Aliás, a delação dele já deveria estar sendo discutida pelo ministro Alexandre de Moraes, a possibilidade de que ele perdesse os benefícios. Agora, as provas que foram obtidas por meio da delação de Mauro Cid, olha, houve essa troca de mensagens, ali foi dito que tal, que tal, que tal. Ah, tá bom, agora vamos coletar as provas para saber se o que essa pessoa disse é verdade. Coleta-se as provas e conclui-se que aquilo era verdade. O que é mentira é descartado, né? Mauro Cid pode ser um mentiroso, mas isso não faz de Braga Neto necessariamente um inocente. Aliás, uma penca de provas contra ele. Eu sei que as pessoas vão escrever aqui e falar o quê? Golpe de Estado com batom, golpe de Estado com velhinha com Bíblia. Isso não tem nada a ver com o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é um evento paralelo, um evento quase independente daquilo que está sendo julgado. Por favor, quase, tá? Repare no quase. Não estou dizendo que seja independente. Não é. Está no mesmo diapasão, mas não é isso que está sendo julgado em Brasília, no STF. Leiam a denúncia, tá tudo lá. Tá tudo lá. Mauro Cid é um mentiroso, sim. Mas Braga Neto, dizem as provas, e ele não conseguiu explicar até agora aquelas evidências todas, também está longe de ser um inocente por causa desse fato, né? Os dois fatos podem coexistir harmonicamente.